Olá, amigos. É com imenso prazer que quero apresentar a vocês o professor João Vitorino, administrador de empresas, analista de sistemas, pós-graduado em finanças, mestre em administração, 17 anos de experiência em consultoria empresarial, professor de pós-graduação, coordenador de MBA, coaching, empresário e palestrante, diretor do IDAP, Instituto de Inovação, Desenvolvimento e Aprimoramento de Pessoas e Empresas. E que prazer, João, mais uma vez estarmos aqui. Podemos levar um pouco do muito que você conhece a todo o nosso público. É um prazer também mútuo, Orlando, estar aqui novamente contigo e poder aí apresentar um pouquinho mais do trabalho do IDAP para os seus telespectadores. E como o próprio nome diz, o IDAP, que é o Instituto de Desenvolvimento e Aprimoramento de Pessoas e Empresas, claro, inovando sempre, trazendo sempre coisas novas, maneiras novas das pessoas aprenderem as coisas, se aprimorarem e se desenvolverem profissionalmente. E como inovação é a palavra de ordem aqui no IDAP, né? O João, mais uma vez, inovou e nós tivemos o grande prazer de acompanhar o pessoal do IDAP, junto com um grupo de pessoas vindos não só individualmente, que aqui no IDAP você pode individualmente se matricular em um dos cursos, ou através da empresa que você faz parte, da empresa que você é proprietário, para que vivêssemos ali, então, uma experiência vivencial maravilhosa, um treinamento muito importante e que você vai acompanhando conosco os momentos que ali vivenciamos. E, João, comenta um pouco para a gente, fala para o nosso público exatamente sobre esse projeto tão inovador que nós tivemos o prazer de presenciar ali. Então, Orlando, o IDAP já desenvolve esse tipo de trabalho há 5 anos junto às empresas. Já é um trabalho que eu venho desenvolvendo há mais de 17 anos, né, na área de consultoria e de treinamento, que culminou nesse segundo semestre de 2011 num projeto aberto para o público também em geral, não somente para as empresas. Ele tem como objetivo as empresas mandarem parte de seus funcionários, né, ou também as pessoas individualmente participarem de um treinamento e um desenvolvimento chamado Team Working. Né? Então, é essa inovação que a gente trouxe através desse treinamento vivencial, permitindo aos participantes interagirem e entenderem e serem estimulados para o desenvolvimento de equipes de trabalho, que é um dos grandes problemas hoje, de uma maneira em geral, das empresas, no sentido de terem as pessoas encontrando soluções, encontrando formas de atingir resultados coletivamente e não somente individualmente. Aliás, hoje, né, nós temos esse grave defeito, muitas pessoas agem individualmente, até por não conhecerem os meios de o fazerem coletivamente, né, que torna tudo tão mais fácil, tão mais simples, tão mais possível de se realizar, né, João? E fala para a gente exatamente sobre esse aspecto, sobre esse lado do treinamento, que começou exatamente fazendo com que cada um descobrisse que animal existe dentro de si, não é? Isso, exatamente. No sentido mesmo de sair do lugar comum, né? Permitir também para quem participasse ter o que a gente procura dizer da motivação, né? Ser um ambiente também gostoso. E por vezes as empresas às vezes perdem isso, né? De tornar o ambiente propício para que as pessoas possam desenvolver os seus potenciais. E o ambiente foi isso, né? A gente saiu daqui com o grupo, né? Foi um ônibus que já saiu preparado para isso, e as pessoas puderam, ao longo do próprio trajeto, se conhecerem um pouquinho. Né? Eles, na semana anterior, eles já preencheram um questionário via internet, né, que a gente estruturou, e isso permitiu a gente conhecer um pouquinho de cada um. Então, durante o trajeto, eles foram olhando um pouquinho a história deles, conhecendo a história, enxergando eles, as características deles. E, ao chegar no local de treinamento, uma das primeiras ações foi exatamente apresentar para eles isso que você falou, né? Que animal que eles se enquadrariam. Né? E basicamente são 4 animais, cada um com uma característica, que faz com que a gente possa permitir a cada participante enxergar de si as suas características comportamentais. Esse é um fator extremamente importante. Por vezes as pessoas não conseguem obter maiores resultados exatamente por não conhecerem a si mesmo. Por vezes, o próprio líder da empresa, quem conduz ali a empresa, ou grupo de pessoas, não consegue conduzir bem o seu pessoal, até porque não conhece
né, detalhes dessas pessoas. Então, ali foi utilizada uma técnica, exatamente de análise comportamental, onde a gente pôde, por meio desse instrumento, identificar as características das pessoas, apresentar essas características para eles e depois colocar eles em situações vivenciais, num ambiente extremamente agradável, gostoso, e as pessoas puderam enxergar as suas dificuldades, limitações, as suas potencialidades, e a partir dali conduzir uma ação para que pudessem ser melhor. E é isso que é importante, você ter um conhecimento pleno de você mesmo, né? E ali nós fomos vivenciando, a cada etapa do treinamento, a cada etapa que nós passávamos, víamos exatamente isso estampado nas pessoas. Um conhecimento muito maior de si próprio, né? Levando então atitudes e atos coletivos que culminavam numa solução sempre agradável, não é, João? Isso, estimulando, né, as pessoas, permitindo que as pessoas pudessem vivenciar, é aquilo que a gente diz. Aquilo que eu vejo eu até recordo, mas aquilo que eu vivencio eu realmente aprendo. E essa é a proposta do treinamento. As pessoas se motivaram bastante, o feedback que a gente teve pós-treinamento foi maravilhoso, a interação durante o processo também foi muito grande, muito estimulante, permitindo mostrar para os participantes que o que eles estavam vivenciando ali não era diferente do que eles estão no dia a dia do trabalho. A vida nossa, muitas coisas apresentadas ali mexiam também com o lado pessoal, o lado social, não só profissional. E eu entendo que é isso também. As pessoas não estão desvinculadas, elas são únicas, sendo que cada hora elas têm um papel a desempenhar. Mas existe a possibilidade da gente, dentro de cada papel, enxergar que a gente pode ser melhor. Então, quando a gente consegue, enquanto profissional, ser melhor, isso vai melhorar também nas relações em casa. Quando a gente faz alguma coisa em que as relações em casa são melhores, a gente consegue também profissionalmente estar melhor. E esse também foi o objetivo que a gente teve nesse encontro. E o mais importante, às vezes você não tem como mudar alguma coisa em você, até por desinformação, por desconhecimento, ou até a falta de vivência, né, João? E é exatamente isso que esse treinamento levou. Vivenciar cada momento, momentos que se vivencia dentro da empresa, que vira de repente um tumulto no departamento, né, que o pessoal entra em pé de guerra, e ali foram momentos de descontração, levando a essas situações de estresse, de coletividade, onde todos os participantes, né, rapidamente se encontraram e viram a importância de se agir em grupo, de buscar soluções coletivas, né, que se tornaram tão mais fáceis e tão mais agradáveis. E o que é mais importante, João, uma das coisas que eu notei e que assim me agradou muito, né, foi exatamente ao final daquele dia maravilhoso, o contentamento das pessoas, a satisfação que cada um expressou e que você já vai também poder conhecer umas das pessoas que ali participaram desse curso vivencial, para expressar e mostrar a você o quanto mudou tantas coisas em um único dia, né? Às vezes a gente leva uma vida sem mudar nada na vida, e às vezes um dia bem aplicado, um dia bem vivenciado, nos faz enxergar tantas coisas que nós em muitos anos não enxergamos, é isso? Exato, e por pequenas histórias eu procurei também passar algumas mensagens. Mensagens que, às vezes, a gente não precisa de grandes mudanças. As pessoas, às vezes, procuram soluções mirabolantes, grandes soluções, ou achar que as coisas são extremamente difíceis e precisa ser o difícil para a gente conseguir solucionar as coisas. Eu costumo dizer que não. A gente precisa procurar o simples, não o fácil. As coisas não são fáceis, mas são simples. E ali eu procurei mostrar que a simplicidade e o caminho da simplicidade é o melhor caminho para que a gente consiga solucionar os problemas, as dificuldades, encontrar soluções e resultados. Então, basicamente, a simplicidade foi uma das mensagens desse treinamento para que as pessoas conseguissem não somente ouvir. Uma coisa é ouvir, que tem que ser simples. A outra coisa é ver que a gente pode, sim, produzir um resultado, e foi em uma das dinâmicas isso, as pessoas tiveram que produzir alguns resultados, e ao produzir aquele resultado, ela conseguia enxergar se ela estava indo pelo lado complicado ou pelo lado simples. Quando a pessoa enxerga isso, na sua própria produção, naquilo que ela fez, fica mais fácil dela mudar. E esse é o primeiro ponto. A gente enxerga que
Primeiramente, a gente precisa permitir as pessoas caírem a ficha. Quando cai a ficha, é o primeiro passo. E esse treinamento permitiu isso, as pessoas terem a ficha caindo. Alguns caem um fichário, e isso é maravilhoso. Né? A gente viu pessoas maravilhosas ali expondo sentimentos, vindo realmente de dentro. E isso é maravilhoso, quando as pessoas conseguem superar limitações e elas percebem que elas podem. Elas só precisam de alguém para estimular isso. E, infelizmente, no dia a dia, às vezes elas não têm isso. As pessoas não são estimuladas. E quando elas se deparam com isso, elas veem o quanto elas têm potencial. E elas voltam para o local de trabalho bem diferente. Para o local até de convivência, família, diferentes. E isso permite a mudança. E é o que soma na sua existência, no seu grau de profissionalismo. E muitas vezes as pessoas é aquilo, né? Tem um chefe, não tem um líder, né? Tem um carrasco, não tem um companheiro, né? Tem uma pessoa pronta para te cortar a cabeça, mas jamais capaz de te conduzir ao sucesso. E isso é exatamente o diferencial aqui do IDAP, minha gente, né? Então você que é empresário, saiba, muito importante, jamais, e qualquer um de nós, isso é qualquer um de nós, né? Um dos fatores que jamais vai me fazer voltar a um lugar, ou fazer com que eu sempre vá a um lugar, atendimento, né? Se o teu funcionário não está preparado, não está treinado, não está atualizado com aquilo que ele faz, porque às vezes não é só culpa do funcionário, dão a ele uma função sem dar a ele uma orientação sobre aquilo que ele faz, como ele deve agir, como ele deve proceder, né? E ele vai passar uma imagem tão negativa da sua empresa. E vai se frustrar também, porque não foi capaz de conduzir aquilo a contento. E a partir do momento em que você tem essas informações, você fornece ao teu grupo de colaboradores as informações que eles precisam para crescerem, se desenvolverem, você tem então uma empresa ágil, né? Uma empresa assim dotada de pessoas felizes acima de tudo e buscando coletivamente as soluções. É aquilo que o João acabou de falar, né? Às vezes as pessoas têm um problema e elas tendem a, antes de entender o problema, dimensionar o problema além do que é o tamanho dele, né? E é aquilo, nada é fácil na vida, mas tudo pode ser simples na vida. E é exatamente essa mensagem que se passou ali, que as pessoas puderam captar, né? E puderam entender tão rapidamente isso daí. E buscarem as soluções simples para problemas difíceis, e nós vivenciamos isso, vimos na prática como é simples realmente solucionar os problemas que a vida nos impõe, né?